iluminação, não diria nem do futuro, e sim do presente e fatalmente do futuro. Passar uma breve ideia com imagens, tal, porque o tema ainda é um pouco novo e acaba sendo um pouco técnico demais, então, para não deixar a coisa cansativa, né? E falando de lâmpada de LED, se a gente lembrar um pouquinho, no final da década de 90, do século passado, começaram a surgir os LEDs, mas somente em identificação de on-off nos aparelhos, né? Nos carros, alguma coisa, mas não voltado para a iluminação. E com o desenvolvimento, principalmente na Ásia, que é da onde surgiu realmente o LED, né? E onde tem o diodo emissor de luz, que LED nada mais é que diodo emissor de luz. Então, aí que desenvolveram para sair de mera identificação, primeiro para uma iluminação decorativa, e agora, já de alguns anos para cá, atingiu um ponto de iluminação efetiva mesmo. Então, em todos os ambientes, desde a casa da gente, os escritórios, indústrias e iluminação pública também. Então, aí nós temos um pouquinho da história, da preocupação com a sustentabilidade, que vem diretamente ligado ao LED. Aí nós vamos ver um pouquinho das vantagens. Então, justamente aquilo que eu tinha falado, que chegou segmento de iluminação, mas ainda só em decorativo, né, no final do século passado. E na última década ele passou a ser mais presente realmente em projetos de iluminação. E as possibilidades de aplicações englobam realmente todos os setores. E projetos desde uma residência até projetos de iluminação de uma cidade. Então realmente veio para ficar e vai fatalmente substituir toda a iluminação, ainda nessa década, com certeza. Aí diz o que é o LED mesmo, né? Que é um composto por um cristal microscópico, através do qual se faz passar corrente elétrica que o obriga a vibrar e a irradiar energia sob a forma de luz. E a composição do LED que define a cor do LED em si, que ele vai transmitir. A luz na lâmpada tradicional produz pela incandescência do filamento, que acaba por partir por fadiga. Agora nós vamos ver alguma das vantagens, aí nós vamos entender essa diferença entre o LED e a luz pela incandescência. Então a durabilidade depende do modelo de lâmpada de LED, mas é estimado em mais de 50 mil horas. Essas são as vantagens todas, né? Não emite calor, nem raios UV nem UV. Não agride os objetos iluminados por sua irradiação luminosa, que a gente cita sempre o exemplo de iluminar plantas, flores, e não a iluminação normal mata, né, a planta. Ou mesmo a luz de spots em shoppings, numa peça de roupa. A iluminação normal, onde a iluminação, o foco da luz do spot pega naquela peça de roupa, ela é descartada, porque descolore muito rapidamente naquele foco. Então aquela peça é descartada. Já com LED não tem isso, ela não agride nenhum tipo de objeto que é iluminado por ela. Não atrai insetos, justamente porque não emite calor. E não agride o meio ambiente, dispensando descarte, que hoje é um grande problema, a questão do descarte, especialmente das lâmpadas fluorescentes. Então, o Dr. Gerson aqui, exatamente, é um resíduo sólido e onde o descarte, além de ser preocupante em não contaminar o solo, ainda tem um alto custo. Numa visita recente que nós fizemos, para dar um exemplo prático, ao Hotel Sheraton em Vitória,
o chefe de manutenção relatou que eles gastam R$ 1.500 a cada 3 meses somente para uma pessoa vir e retirar e fazer o descarte correto das lâmpadas fluorescentes que se queimam ao longo dos 3 meses. Então, isso, a gente analisar que é só uma empresa, só uma unidade, imagina o custo total que se tem com isso para o empresariado e para as pessoas, falando de custo, falando economicamente, fora a questão da preocupação ambiental realmente com o descarte. O acendimento e restart são instantâneos, evitando horas de subutilização. Segurança total, não oferece risco de fogo, explosão ou eletrocução, não gera campos de alta frequência ou eletromagnéticos, não possui filamentos ou descarga de gases, além de não necessitar de reatores ou geradores. Então, essa questão de que ele não é por a incandescência é por explosão. Então, quando a gente fala de uma lâmpada normal hoje, não a LED, tem uma duração de 5.000 horas, presume-se nessas 5.000 horas que ela vai ser acesa e permanecer acesa por 6 horas, 2 horas e tal. Agora, cada vez que a gente acende uma lâmpada normal e apaga 5 minutos depois, acende de novo, então a gente está reduzindo essa vida de 5.000 horas na prática para 1.000 horas, 2.000 horas. Então, o que não acontece com o LED, porque pode ficar intermitentemente acendendo e apagando, e como não é por explosão, eletrocução, então não há o desgaste de filamento, não há filamento para desgastar e se romper, né? Além do que não utiliza reatores, então é mais econômico ainda no aspecto de que o reator também consome energia, além de também se queimar e ter que ser trocado. Então economia nos dois sentidos, da lâmpada, da durabilidade da lâmpada e não utilizar o reator também. Agora aqui a gente faz um comparativo bastante simples, mas para dar uma noção de economia, porque todo mundo fala, é bem mais econômico, mas preciso de um exemplo prático, né? Então, aí pegando como parâmetro uma lâmpada LED High Power 6 watts com 4 LEDs par 20. Par 20 posso entender como se fosse um spot, não é uma luz direcionada, não uma luz que se expande, então é com foco, né? 127 volts, e comparando com uma loja na par 20 também de 50 watts, 127 volts, com uma utilização média de 6 horas dia, 30 dias mês. Isso é para uma residência. Numa residência, o que se considera de horas de utilização dia, 6 horas em média, né? E já com uma taxa, considerando a taxa de 44 centavos kWh. Aí os indicadores comparativos, né? A lógica 50 watts, vida média 2.000 horas, vai gerar um gasto em reais por mês de R$ 3,97, enquanto o LED com 30.000 horas, essa par 20, 30.000 horas. Como eu falei, dependendo do modelo, dura mais ou menos 30, 50, até 70.000 horas. Então, vai gerar um gasto em energia de 47 centavos mês. Portanto, uma economia de 88%. Bastante significativo, e você vai ter o mesmo resultado em termos de iluminação. Agora vamos comparar tubular, a fluorescente. No LED, a fluorescente, o formato chamado de tubular, né? Então, tubular LED é a fluorescente normal. Então, duas tubulares LED T8 de 18 watts com 288 LEDs bivolt. Também tem essa vantagem, muitas das lâmpadas de LED são bivolts, não todas, mas muitas são bivolts, então você não tem a preocupação de ficar preocupado com a voltagem do local que você vai comprar errado, você vai comprar certo, ela já é bivolt. Com duas fluorescentes tubulares T10 de 40 watts
mais um reator de 10 watts, que é o necessário para cada 2 lâmpadas de 40. Né? Utilização média de 6 horas também, considerando uma residência, com taxa de 44 centavos kWh. Aí, nesse caso, a vida média da fluorescente é de 8.000 horas e da tubular LED 30.000 horas. Ali vocês veem que ela gasta 90 watts, porque são 40 watts de cada lâmpada fluorescente mais os 10 watts do reator. Vai gerar uma economia de 60% nesse caso. Então, isso é só um mero exemplo, ainda considerando de residência. Quanto maior for a utilização, por exemplo, num shopping, fica 16 horas acesas, pelo menos, por dia, né? E de segunda a segunda. Quanto maior for a utilização, maior será a economia gerada com a utilização de LED. Nesse caso residencial, que é 6 horas, você imagina 16 horas ou 18 horas, num shopping já são 3 vezes maior a economia gerada. Com alguns agravantes que vêm melhorar essa relação e o custo-benefício do LED. Por exemplo, para se trocar uma lâmpada, né, além dela ter uma durabilidade muito menor à normal, para se trocar uma lâmpada numa loja de shopping, você tem que fazer isso, dependendo da localização, completamente fora do horário de funcionamento. Então você tem outro custo com mão de obra, tem que alocar equipamentos próprios ou uma empilhadeira que suba com o funcionário para trocar um pé direito muito alto ou escadas. Então você tem uma gama de custo que vai muito além do custo da lâmpada somente numa substituição, que no LED é muito mais demorada. Vamos falar de iluminação pública. Imaginem para trocar uma lâmpada na Moraes Salles, aqui em Campinas, avenida, o custo que se tem com isso, troca-se à noite, onde tem menos trânsito, você tem que parar o trânsito numa faixa 500 metros antes, 500 metros depois, para não causar nenhum acidente. Você vai fazer à noite, tem um outro custo com funcionário, com mão de obra. Vai fazer durante o dia, você vai gerar muito mais transtornos em termos de trânsito. Então, os custos inerentes à troca mais frequente, que é o caso das lâmpadas comuns, no caso público do vapor de sódio, né, são muito grandes comparado com o LED, que na realidade não há essa troca, porque a durabilidade é muito maior. Aqui um exemplo do prático do caso do túnel Rodoanel da concessionária de São Paulo. Então foram substituídas luminárias de vapor de sódio 250 watts, 263 de consumo com reator, por LED de 90 watts, 86 de consumo real. Gerou uma economia de 67% só no consumo de energia, baixíssimo custo de manutenção, incremento da vida útil de 2,5 a 3,3 vezes, viabilidade, payback entre 18 e 20 meses, e durante o ciclo de vida da luminária LED ela se paga cerca de 8 vezes. Então é efetivamente um caso de custo-benefício bastante interessante. E vale ressaltar, agora já indo um pouco para o lado comercial, quando vocês, por exemplo, desenvolveram um cliente, seja privado ou público, né? Sempre que a gente apresenta um orçamento, a gente apresenta esse orçamento acompanhado de uma planilha em Excel, demonstrando quanto se gasta hoje nessa empresa ou órgão público que a gente vai apresentar o orçamento, ou mesmo uma residência, quanto se gasta hoje de energia e com a manutenção, e qual o payback do investimento planilhado, tudo direitinho, para justamente o comprador ter a noção exata de qual é o payback do investimento, tudo às claras, nada escondido, tudo uma planilha Excel bem clara, bem transparente, mostrando realmente a vantagem que se tem no LED.
ainda nessa linha comercial, as nossas lâmpadas são as únicas no Brasil que tem 3 anos de garantia. Então, da própria nota fiscal, 3 anos de garantia, justamente porque estamos muito tranquilos de dar 3 anos, porque temos qualidade e não, praticamente, claro, só um percentual muito baixo, que qualquer produto tem essa possibilidade de dar um problema. Então, damos 3 anos de garantia para realmente o consumidor ter a certeza do quanto vale a pena o investimento. Tem a noção do payback e ainda tem a garantia de 3 anos. Agora vamos ver alguns exemplos, tanto de modelo de lâmpada quanto de aplicação. Aproveitando, falando um pouquinho em parte de iluminação, existem 3 temperaturas de cor, que é branco frio, que é o branco mais branco mesmo, como a gente pode ver nessas aqui ao meio, branco neutro, que seria aquela ali está com branco neutro, aquela terceira, e o branco quente, que é já em tom amarelado mesmo, que é justamente para quê? Pode ver que eles estão no contorno. É só decorativo e para quebrar, para não ficar uma coisa pesada. Então é para ambientes ou de descanso ou para quebrar a iluminação branco-frio, que é para atividades mesmo. Então, trazendo para a realidade, o escritório é sempre branco-frio. Uma cozinha de casa, branco-frio, banheiro, branco-frio. Agora, uma sala já é branco-quente ou branco-neutro. Então, já um tom mais para repouso, dependendo do ambiente. E isso, arquitetos, designers de interiores sempre tem essa preocupação de realmente não ficar uma iluminação pesada ou uma iluminação que te dê sono, onde você tem que estar ativo, né? E isso é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente fala de iluminação de ambientes. E o que tem muito, a iluminação tem muita importância na qualidade de vida, você se sentir bem. Se você estiver num ambiente com a iluminação inadequada, consequentemente você não vai se sentir bem, não vai estar feliz e não vai, se for um ambiente de produção, não vai produzir a contento. Aqui um exemplo prático: a estação rodoviária de Mogi das Cruzes foi toda iluminada com LED, inaugurada em 1º de maio de 2010. Vamos ter uma ideia dos ambientes lá. Aí fala um pouco dos modelos de lâmpadas utilizadas em cada ambiente. Aí esse é o modelo que ficou no salão principal, 50 watts. Essa foto está ali fora, então na plataforma está bem iluminada. Agora, olhando daqui, parece escuro, mas realmente, estando debaixo da plataforma, está bem iluminado. Aqui é a área interna, escritório, então as tubulares de 18 watts, que substituíram as de 40 watts, como naquele comparativo. A biblioteca, então fala da luminância de 350 lux, que é ideal para leitura. Então, é bem isso. Aqui também um exemplo de tubular. Aqui já é a bulbo, que é a que substitui incandescente. Aí decorativa, então você pode ver que está em branco quente, se puder voltar. Está em branco quente e branco neutro naquele abajur à esquerda ali, justamente que é decorativo. A par 20, que é aquela que nós fizemos comparativo. Beleza. Utilizado em recepções ou hotéis. Aqui é a dicróica, também para iluminação, então essa é sempre branco quente, que é só de 3 watts. Decoração mesmo. Não, beleza. Realmente é só uma passada para dar uma ideia mesmo. Para a iluminação pública, por exemplo, você tem que mudar todo o sistema elétrico na rua, não é só? Não, foi interessante essa pergunta, vereador.
praticamente todos os modelos são plug and play, é chegar e trocar. No caso das fluorescentes residenciais de escritório, tem que se retirar o reator, só isso. A conexão é a mesma, né? E na iluminação pública também é a mesma, não muda nada em termos de fiação, de nada, é só chegar e ligar. Vamos ter uma parte que é só de iluminação pública, bastante interessante, de outros modelos. Então, são só os modelos, aplicações, shopping, essa parte de restaurantes, sobre plantas, sobre joias, e não afeta os objetos iluminados. Voltou. Exatamente. Elas não agridem nunca os objetos iluminados porque são lâmpada fria, não emite calor. Apesar do termo branco quente. Exatamente. Apesar do termo branco quente, é só o puxado para uma linha. Só o tom. Deixa eu Aí temos exemplos da iluminação pública. Aí está desmontado justamente para mostrar o quê? Nós já fabricamos no Brasil essa carcaça e só trazemos, no caso da iluminação pública, esses painéis de LED. Só importamos isso. Com isso barateou bastante o frete, tanto porque além de pesada, é volumosa essa carcaça, né? E com isso a gente consegue colocar de 2 até 7 painéis de LED em cada painel, cada módulo desse, exatamente. E na disposição que você quiser, se você quiser intercalar na esquerda ou na direita ou no meio, enfim, dá para você brincar. Cada painel desse tem de 25 a 50 watts. Nesse exemplo aí são todos de 40 watts. Até naquela etiqueta tem de 280 watts. São 7 painéis de 40 watts cada um. Isso equivaleria hoje a uma dessas pétalas. Exatamente, dessas pétalas. De rua. E ela tem tanto nesse desenho que a iluminação, que a fiação sai pelo canto ali, como esse mesmo modelo para túneis. Então a fiação sai por cima e tem a fixação para túneis, como para iluminação de fachadas do chão. Então de solo, você instala no solo, direcionada para uma fachada, para alguma coisa, é o mesmo modelo, só muda a saída da fiação justamente para o modelo que você vai alocar. E aquela foto que tem da lente, essa próxima. Então essa lente muda o LED que está ali no meio, pontinho amarelo, está bem no meio, porque nesse caso o ângulo de iluminação é reto, mas se a gente quiser fazê-lo para a esquerda, para a direita, é só mudar o tipo de lente. Na realidade o LED vai ser o mesmo, vai mudar a lente, então vai direcionar o foco de luz para a direita ou para a esquerda. Então isso depende basicamente do projeto realmente a ser feito. Falando de iluminação pública, existe já uma portaria da ANEEL que até o final de 2016 toda a iluminação pública do país terá que ser a LED. Então vamos ter nos próximos anos, já iniciando nesse principalmente porque mudaram os governos municipais, então é início de governo municipal, já a partir desse ano muitas licitações para a iluminação pública, já procurando se adequar a essa legislação da ANEEL, que realmente já, pelo que a gente tem de informação, não será prorrogado realmente pela preocupação com o meio ambiente, as vantagens que tem e de economia, que obviamente gera toda a economia para o meio ambiente. À toa que temos no Brasil horário de verão,
justamente a economia com LED vai ser o ano inteiro, o ganho vai ser, a economia vai ser muito maior com toda a iluminação pública sendo a LED. Aí alguns exemplos de iluminação pública, de monumentos, aí já conceito de branco neutro, branco quente, porque com as águas, mas sempre o branco quente e o neutro é mais com a preocupação decorativa. O branco frio realmente traz iluminação mesmo. E falando um pouco do comercial, sempre para indústrias, qualquer tipo de mercado, de negócios, tem espaço para fazer a substituição por LED. Então, nos relacionamentos de vocês, o Gino é a pessoa comercial, eu realmente vou no escritório, mais a parte técnica do relacionamento com o fabricante. E o Gino que realmente vai a campo e traz os projetos para a gente realmente fazer os orçamentos, porque essa ainda é uma venda bastante técnica, não é uma venda como, vamos dizer, ainda não é uma commodity. Com certeza nos próximos anos vai virar uma commodity. Contatem o Gino e aí ele passa realmente o que nós precisamos para poder apresentar o orçamento e sempre acompanhado do payback da planilha que traz o payback do investimento e tudo. Isso para órgãos públicos também da mesmíssima forma. Se quiserem apresentar, é comum isso, apresentar e falar, então vamos fazer primeiro no passo municipal, numa secretaria, para ver realmente na prática a economia e a luminosidade. Aí depois expandimos para os outros órgãos da prefeitura e depois para a iluminação pública, por exemplo. Então é comum isso também em empresas privadas. O empresário querer fazer num departamento, numa unidade dele, para depois expandir para as outras com a satisfação, tendo atendido plenamente os anseios dele nessa unidade que ele fez como piloto. Então estamos abertos totalmente a projetos desde pequenos até de iluminação pública. Acho que a princípio é isso, passar uma ideia para vocês aí. Muito obrigado.